Na aula de hoje do curso de serralheiro, você vai aprender a como fazer um quadro com o esquadro perfeito. Aquele quadro que você precisa fazer, não importa o tamanho, desde pequeno, igual iremos fazer aqui para um suporte, até um quadro de janela, um quadro para você fazer uma porta, um portão, não importa se o portão é pequeno, médio, grande, você vai aprender agora a mexer no esquadro e deixar perfeito. Então, vamos começar a aula que vocês vão gostar muito dessa aula. Para você conseguir colocar um quadro no esquadro, não é tão simples assim, mas se você seguir os passos que eu vou ensinar nesse vídeo, você não vai ter dor de cabeça para encontrar o esquadro perfeito. Lembrando que todo quadro tem que ser feito no esquadro, porque se você não colocar no esquadro, por exemplo, uma janela, se ela ficar fora de esquadro, mesmo que pouca coisa, quando você for assentar, por exemplo, uma cerâmica, ou você fizer o serviço para o seu cliente, e o seu cliente for colocar uma cerâmica na parede, por exemplo, uma janela de cozinha, e ele for colocar, não vai dar esquadro e vai aparecer na cerâmica. E aí você vai acabar se queimando. Então não pode fazer nada fora do esquadro. Uma porta fora do esquadro fica feio. Um portão fora do esquadro, ele não dá um fechamento perfeito. Na hora de instalar uma fechadura, por exemplo, se for um portão de correr, e aí o pedreiro vai lá e assenta a coluna, ou vai assentar um fechamento, e ele coloca no plumo, e o seu portão ficou fora do esquadro, e ele colocou o trilho no nível, a parte do portão que vai estar fora de esquadro não vai deixar fechar direito, você vai ter que fazer uma adaptação, colocar um calço para poder fechar, que a fechadura bico de papagaio poder fechar e abrir corretamente. E para quem não sabe o que eu estou falando, fica calmo que vai ter aula aqui sobre fechadura, vou mostrar a instalação, como instalar a fechadura também. Vocês vão ver que bacana que é esse curso, então fica ligado e já vai deixando aquele like bacana e compartilha nossos vídeos para dar uma força pro canal. Então vamos lá, muita gente vai e já manda só o esquadro, eu vou usar só o esquadro. Não façam isso, e eu vou mostrar agora na prática por que você não deve usar somente o esquadro. O esquadro é muito bom, por exemplo, para você que vai fazer uma mão francesa, tá aqui. Você vai fazer uma mão francesa, aí sim, você vem, coloca o esquadro, dá uns pontos de solda, eu vou explicar isso como fazer também, vamos ensinar suporte aqui também, tanto na prática e mostrando os macetes para vocês. Então no quadro, você não pode pegar um quadro e colocar o esquadro aqui e soldar, depois vir aqui, colocar aqui e soldar, porque não vai dar esquadro no seu quadro. Isso faz com que você perca o esquadro da peça. E aí, se você perde um esquadro, por exemplo, de um portão, você perdeu o esquadro dele. Se ele for de metalon, você for colocar os metalonzinhos dentro do portão assim, ó, né, como se fosse uma grade, o que vai acontecer? Dá para você disfarçar o esquadro, você joga 2, 3 milímetros para cá, para lá, você disfarça o esquadro do portão. Mas aí é que tá, se você for usar uma chapa, um lambril, e você encostar, ele não vai dar esquadro. E aí é que tá o problema, se você encosta ele de um lado, ele sai do outro. Se você põe ele no esquadro, fica faltando, em cima vai dar uma medida, embaixo outra. Então, lembre-se, atente-se a esse vídeo, faça o que eu vou te ensinar e vou mostrar agora na prática para você que o esquadro vai ficar perfeito. Então o que você vai precisar para fazer um quadro perfeito no esquadro? Sempre você vai ter um esquadro de qualidade, não compra aqueles esquadros vagabundo que se encontra em depósito de construção, aqueles fraquinhos de plástico, aquilo não presta. Compre um esquadro, invista um pouquinho mais, o esquadro desse aqui, ó, eu paguei, se eu não estiver enganado, eu paguei R$38 nesse esquadro, lá na Ferpan. Então compre um esquadro bom. O que você vai usar? A trena. A trena é fundamental para você usar para fazer o esquadro, vocês vão ver agora o porquê. E se você puder desembolsar um pouquinho mais, invista nisso aqui, ó, esquadro magnético. Isso ajuda muito e vou mostrar para vocês agora como ajuda você a montar um esquadro perfeito. Então você vai lá, você vai fazer um esquadro. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Esse que nós iremos fazer aqui. Depois vocês vão ver que eu vou mostrar num vídeo o que vai ser esse suporte que eu estou fazendo. Isso aqui vai ser uma peça para um banheiro, vai ser uma peça decorativa e depois vai ter o vídeo dela sendo feita para vocês verem que bacana. Então eu vou fazer agora primeiro para vocês entenderem aqui o quadro. Então o que as pessoas fazem? Muitas pessoas que não entendem de serralheria vai lá fazer um quadro desse, aí o que a pessoa faz? Vem aqui, encosta o esquadro, ó lá, e coloca no esquadro, ó, tá no esquadro, beleza? Aí a pessoa segura aqui e vai soldar. O que acontece se você fizer isso e soldar aqui?
A solda, vocês já devem ter ouvido aquele termo que as pessoas usam dizendo a solda puxa. Então é isso que ela vai fazer. Ela vai fazer isso aqui, ó, e vai fechar o seu esquadro. O seu esquadro vai fazer isso aqui, ó. E já vai sair do esquadro aqui. Quando você pôr o esquadro novamente aqui, não vai estar mais no esquadro, porque ele vai ter fechado o ângulo. Então você não pode pôr o esquadro aqui e soldar já. Então eu vou mostrar para vocês que dá para você usar o esquadro, porém não dessa forma. Você tem que pôr ele todo no esquadro. Se você quiser, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a solda, vir aqui, coloca o esquadro aqui dentro. Ó, você vai colocar o esquadro aqui, por exemplo, tá no esquadro, você tem que dar um ponto aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Você vai fazer um ponto desse lado aqui. Você deu um ponto aqui, você vai pôr no esquadro agora do lado de cá. Vai fazer a mesma coisa, um pontinho aqui fora. Vai fazer isso dos 4 lados. Se você for fazer apenas com o esquadro. E aí você vai utilizar a trena. Para que você vai utilizar a trena? Para você bater o X. O que é bater o X, Fábio? É você fazer isso, encostar a trena numa ponta e colocar na outra. À medida que der nesse comprimento aqui, tem que dar aqui. Por isso que é chamado de bater o X, porque você faz um X na peça. A mesma medida que der aqui, tem que dar aqui, tá? A mesma medida. Se fugir de 1 milímetro a 2 é aceitável. Mais do que isso já não dá. Então você tem que corrigir. Se você medir aqui, ficar, por exemplo, 7 milímetros maior, então você vai ter que diminuir. Você vai ter que dividir 3,5 milímetros, tem que fechar aqui. Porque você fechando 3,5 aqui, aumenta 3,5 aqui. Então automaticamente, se está com 7 aqui, você sempre dividir a metade do que deu para você fechar, para aqui abrir. Então ele vai entrar no esquadro. É isso que vai acontecer. Calma que vocês vão entender agora na prática. Eu vou fazer na prática mostrando. Agora, se você puder investir um pouquinho, você compra 4 esquadros magnéticos desse, que aí você vai montar um quadro desse, que você vai fazer? Você vai encostar o esquadro aqui, ó. Colocou a peça aqui, ó, no esquadro. Você vem com outro esquadro, coloca aqui. Encosta a peça aqui também. Aí você vem com os outros esquadros, faz o mesmo processo nos 4 lados da sua peça. Quando você fizer esse tipo de coisa, de você colocar o esquadro nos 4 cantos e acertar direitinho, ó, se você acertou, tá tudo certo, tá tudo no esquadro, o que vai acontecer? Ó? Você vai tirar a medida aqui, ó. Então aqui, ó, tá dando 86,1. Vamos ver quanto que tá dando aqui? 86,1, exatamente no esquadro. Então o que você faz? Colocou os quatro ímã, que são esses esquadros magnéticos, você vai dar um ponto de solda aqui nessa cabeça, um ponto de solda nessa, um nessa e um nessa, nos 4 lados. Você vira a peça e faz do mesmo lado aqui, sempre na cabeça. E aí confere a trena. Lembre-se que esquadro tem que estar sempre conferindo o X. Então você vai encostar aqui e vai conferir se essa medida está igual a essa medida. Tem pessoas que gostam de medir por dentro. Fica à vontade, se você gosta de tirar a medida por dentro, não importa, por dentro ou por fora. Por fora é mais fácil da trena ficar. Então você tirou a medida, o X tem que estar dando a mesma medida. Deu 86 aqui, tem que dar 86 aqui. Esse é o segredo do esquadro, que é o tal do bater o X na peça. Tá, Fábio, eu não tenho condição de ter o esquadro magnético, por isso eu não vou soldar agora, porque eu estou mostrando que com os 4 esquadros magnéticos, ele já vai segurar o ímã no esquadro. Então você deu os pontos aqui, a hora que você deu o ponto aqui em cima e o ponto aqui embaixo na quina, aí você vai dar um ponto aqui dentro. Você dá um ponto aqui, aqui, aqui e aqui. Deu os pontos, vira novamente e dá o ponto aqui. Trava. Então ele vai estar travado com 2 pontos aqui e 2 pontos do outro lado. Tá travado? Tá. Aí você pode tirar o esquadro magnético, aí você vai vir aqui tirar o esquadro. E aí você pode fazer a sua solda. Soldou, aí vem, solda aqui, solda, solda, vira o quadro, solda, aí sim o seu quadro vai estar pronto. Com o esquadro magnético facilita muito sua vida e poupa seu tempo. Porque o X você vai ter que ficar achando ele, eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, você não pode investir agora em esquadros magnéticos que vai facilitar sua vida e poupar seu tempo. Não, Fábio, eu só posso investir num esquadro agora. Então você comprou um esquadro
e você tem a sua trena, que é a fundamental, é a primeira ferramenta da serralheria, praticamente. Então você tem a trena e o esquadro. Então você vai me perguntar, Fábio, como é que eu coloco isso para ficar um esquadro perfeito? Vamos lá. Você vai fazer etapa por etapa. Lembrando, o que você vai fazer? Você vai encostar aqui a sua peça, você vai deixar ela 100% reta aqui tem que estar 100% liso, retinho. Você vai dar um ponto de solda nessa cabecinha aqui, ó, um pontinho aqui. Então, você vai pôr o esquadro, ó, encosta o esquadro, ó, tá fora do esquadro, então eu vou encostar o esquadro e vou colocar no esquadro, tá? Bom, conferir aqui, ó, tá no esquadro aqui, tá no esquadro aqui. Eu tiro o esquadro e vou dar um ponto de solda aqui. Então eu dou um ponto de solda nessa cabecinha aqui, ó. Eu dei um ponto de solda aqui. A peça não se mexe. Não force ela, porque senão ela pode abrir. Deixa quietinho aqui. Se tá no esquadro ou não, ainda não importa. Nós colocamos no rumo. Vamos dizer assim, trabalhe sempre com o esquadro para deixar no rumo. Não é que vai estar perfeito. Então, eu puxo a peça aqui. Agora aqui do mesmo lado, eu vou colocar aqui no esquadro. Tiro o esquadro. E dou um ponto de solda na ponta também. Bom, então aqui nós temos um ponto. Não fique preocupado se ficou ou não no esquadro agora. Só coloca no rumo. Então nós temos um U. Agora nós vamos fechar com esse outro metalon. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Vai colocar no rumo. Deixar o esquadro aqui bem na reta. Confere se a sua peça... Você vai conferir se a peça está bem retinha. Estando reto, você vai vir e vai dar um ponto aqui. Cara, esse eletrodo deve estar úmido. Bom, agora você vai vir aqui e vai dar um ponto aqui também. Você vai encostar a peça, deixar ela certinha. Você vai colocar lá. Ele está mais ou menos no rumo. Vai dar um ponto de solda aqui também. Pronto. O seu quadro está dado um ponto de cada lado. O que eu costumo fazer? Como você deu um ponto desse lado de cá, se você tentar pôr no esquadro e dar ponto aqui, o metalon ele tende a puxar a solda em cima. Então ele faz isso aqui, ó. Ele vai fazer o que então? Você vira ele aqui para dar um ponto também agora aqui nessa cabeça. Por quê? Porque ele não vai abrir, o metalon vai estar assim. Se você solda tudo de um lado, ele faz isso e abre. Então a hora que você for soldar, quem já fez isso sabe do que eu tô falando. Ele fica uma abertura aqui, ó, porque o seu quadro, a solda puxa, ele empena. Então você deu só um ponto do lado de lá, agora nós vamos dar um ponto nas cabeças, colocando novamente no esquadro. Então você coloca no esquadro aqui, ó. Ó, já tá certinho. Agora eu vou dar um ponto travando cada cabeça. Dou um ponto de solda aqui. Coloco no rumo, dou um ponto de solda aqui também. Agora melhorou, agora o eletrodo não já aqueceu. Já praticamente está certo. Pronto, você deu um ponto em cada local. Se você der um ponto e o seu ponto ultrapassar a quina, você pode pôr a trena para o lado de dentro sem problema nenhum, né? Eu vou mostrar agora o exemplo. Você vai fazer o quê?
Tanto você pode colocar aqui, lembrando que a sua solda não pode ter passado para lá, tá? É um pontinho em cima só da peça no canto. Você vai tirar essa medida, ou se você preferir, você pode encostar aqui dentro também, ó, e tirar a medida de dentro que eu vou fazer para vocês verem, ó. Tá exatamente com 79,5, exato. Então tem que dar a mesma medida aqui, ó. Tá com 79,5 exato, tá? Conciliou que meu esquadro bateu 100%. Por que meu esquadro bateu 100%? Por causa daquele gabarito que eu fiz na policorte. Foi cortado na policorte isso aqui. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Se você não assistiu, assiste a aula anterior a essa aqui, que eu mostro lá, ainda mostro o link para vocês verem o gabarito. Então o esquadro ficou perfeito. Então eu vou mostrar aqui para vocês, dá uma olhada aqui. Olha como que ficou o corte 45, ó, perfeito em todos os lados, ó. Todos os lados da peça não tem uma única brecha, nem dentro, ó, nem fora. Aonde você olhar, ó, o esquadro ficou perfeito. Ah, Fábio, isso sempre acontece? Não. Se o teu corte não ficou perfeito na policorte, com certeza vai dar diferença. Vai ficar mais aberto aqui ou aqui. Então, isso aqui é devido ao corte ter ficado perfeito. O gabarito ficou bem ajustadinho. É isso que eu quero que vocês façam. Façam o gabarito para que fique bem legal a peça de vocês. Então, ah, Fábio, e se tivesse ficado fora, por exemplo? Eu não consigo agora apertar aqui ele, porque como o corte está perfeito, não vai fazer isso. Mas vamos supor que você mediu aqui e deu 4 milímetros de diferença. Se deu 4 milímetros a mais em algum lugar, você vai pegar o lugar que está maior, que deu maior medida. Se tiver 4 milímetros, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai forçar o seu quadro. Ou você vai pegar uma marreta de borracha, se for um quadro de portão grande, e vai bater nessa quina para ele fazer isso aqui, ó. Ele precisa fechar a changulação. Ele vai fazer isso aqui, ó. O portão tá aqui, o quadro tá aqui, ó. Se ele tiver torto assim, ó, ele vai entrar no esquadro. Até você tirar o X e a mesma medida que tiver aqui, ficar aqui. Depois de soldado, pode acontecer de dar uma diferencinha de 2, 3 milímetros, até isso aí, num quadro de portão até 5 milímetros, que é meio centímetro, é aceitável. Passando disso já não, então você tem que corrigir. Então nunca chega a solda de uma vez de um lado, vai pontilhando, vai ponteando, vai dando ponto, ponto. Aí o que vocês fazem? Nunca solda de uma vez, vai dando um ponto aqui, um ponto aqui, um aqui, um aqui. Tira o X, terminou de tirar o X, tá 100%, vai lá dar outro ponto, outro ponto, outro ponto. Vai de ponto em ponto até travar. A hora que tiver travado os 4 cantos e o meio, aí você pode chamar na solda, porque aí tá tudo travado, a solda não vai mais puxar. Aí você pode lacrar na solda o seu quadro, né? Para você fazer o seu portão, porta, janela, o que você estiver fazendo. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos travar as quinas de dentro aqui, ó. Dá um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Um aqui e um aqui. Bom, você deu um ponto em cada para travar, medida de novo, tá? Lembre-se com capricho no quadro, que aí ficando no esquadro, sempre que você iniciar certo, vai terminar certo. Então você vem aqui de novo, ó, encosta a trena aqui e 79,5. Conferiu aqui? 79,5. Não saiu do esquadro. Então, travou aqui da parte de dentro, você vai virar o quadro. E você vai travar agora a parte de dentro do quadro. Um ponto aqui. Um ponto aqui. E um ponto aqui. Como você virou o quadro, se for um quadro de portão, 2 pessoas virando, às vezes pode mexer o esquadro. Então, novamente, você vai conferir a medida aqui. 79,5. Vamos conferir aqui. 79,5, beleza? Conferiu, tá 100%, termina de soldar. Esse, como é pequeno, esse metalão, já tá bom, já tá travado nos 4 cantos, pode soldar. Se fosse um metalão maior, tipo um 4060, um 4080 de portão, você, um 3050, você tem que soldar no meio também do betalão para dar uma travada, vira, trava do outro lado, pronto. Aí tirou o esquadro, tá 100%, pode soldar. Se não tiver, é o que eu falei, o lado maior você bate com uma marreta de borracha, ou se você não tiver uma marreta de borracha, põe um toquinho de madeira e bate com o martelo para não amassar o seu metalon.
e coloco o X. E essa medida tem que estar sempre idêntica, essa medida com essa. Claro que na hora que você solda e termina de lacrar na solda, pode sim sair alguma coisa, mas até 3 milímetros em quadro pequeno. Até de 2 milímetros a 3 é aceitável, num portão grande até 5 milímetros, que é meio centímetro, é aceitável. Passou disso, não dá. Você vai ter que melhorar. Então, sempre tente deixar exato, que é a melhor coisa a se fazer para um serviço ficar bem perfeito, tá ok? Viram aí, família? O segredo do esquadro perfeito é básico. Esquadro para te deixar no rumo e a trena. Vocês vão notar que quando você pôr o esquadro em todos os lados, se você não usar a trena, você pode colocar, ficar perfeito o esquadro em cada canto. No quarto lado, que vai ser o último lugar que você vai soldar, você pode bater o esquadro e você vai ver que vai sair alguma coisa. Se o seu corte não estiver perfeito na policorte, ou se você cortou na mão e não cortou 100% no esquadro, né, manualmente. Então, se você tiver um corte, um dos maiores segredos do esquadro é o corte, para te ajudar. Se o corte já está perfeito, 45, ele já vai ficar no rumo, já vai te ajudar muito. Mas lembre-se sempre, toda vez que for fazer porta, portão, janela, quadro de qualquer tipo de trabalho que você está fazendo, o esquadro precisa ficar perfeito. E essas são as dicas, os macetes simples para ficar muito bem o seu esquadro. Então, independente se o seu corte ficou bom ou não, lembre-se, esquadro e trena. Lembre-se de bater o X. Se o X ficar perfeito, o seu esquadro está perfeito. E se você puder investir um pouquinho em esquadro magnético, ajuda muito. Mas Fábio, por que o esquadro magnético vai me ajudar? Se eu vou fazer um portão, beleza, em um portão só te ajuda que ele já põe no rumo, você não tem que ficar pondo o esquadro. Só com o magnético e a trena fica 100%. Ou esquadro e trena, porém o esquadro é o que eu mostrei, vocês vão ter que ficar colocando, tirando, ele não é magnético, ele não para lá. Tá, no que vai me ajudar, Fábio? Eu vou dar uma dica agora. Você pegou um serviço, uma vez eu peguei uma obra e o cara encomendou 12 lixeiras para mim. Aquelas lixeiras retangulares. Então você tem que fazer 2 quadros como esse aqui, um embaixo, um em cima, e fazer o desenho da lixeira. Imagina, 12 são 24 quadros igual a esse aqui, ó. Imagina você fazer um a um, encostando a trena, dando uma soldinha, encostando a trena ali. No esquadro magnético, como eu mostrei no vídeo, 4 esquadros, pam, soldou, conferiu na trena com o próprio esquadro no local, soldou, tá pronto. Você tira o quadro, põe o próximo metalon, colocou o esquadro e ó. Então, produção. Enquanto você vai fazer, sei lá, 3, 4 lixeiras num dia, você faz as 12. Por quê? Tempo é dinheiro, lembre-se disso, mas lembre-se de não fazer correria para fazer cagada, por favor, hein? Façam com calma, entreguem sempre buscando a perfeição, porque o seu cliente vai falar, puxa vida, esse cara é profissional, ele vai indicar você para os familiares, para os amigos quando precisar. Lembre-se que um cliente feliz, ele vai fazer o boca a boca e vai levantar a tua moral. E você vai pegando o serviço. Então comece com calma, mas sempre com perfeição, como eu ensino aqui no canal. Para que as pessoas olhem, mesmo que você gastou muito mais tempo para fazer, mas entregou bem feitinho o serviço, o cliente ficou feliz, ótimo. Aquele cliente vai te indicar. Pode ter certeza que a hora que alguém falar, rapaz, você conhece um serralheiro? Um cara para soldar um portão que está assim, ele vai falar, conheço um cara bom, fulano de tal. Lembre-se, panfletagem, ficar entregando cartãozinho de porta em porta, cara, isso não funciona. Isso aí é gasto de dinheiro desnecessário no início. Quer fazer depois, façam, mas o boca a boca e o bom atendimento ao cliente vai garantir para você mais serviços e assim você sempre vai ter serviço. Eu nunca conheci uma oficina boa, com um serralheiro bom, uma equipe boa, que ficasse parado sem serviço. Eu não conheço, eu desconheço esse tipo de coisa. Agora, conheci pessoas que trabalhavam errado, davam um orçamento para o cliente, fazia outra, diminuía material, chapa de material, cobrava zarcão bom, aqueles fundo protetor caro e metia um zarcão de péssima qualidade que parece uma areia, parece que colaram lixa no portão, tão áspero que fica. O cliente odeia esse tipo de coisa, depois ele não vai gostar do seu serviço. Tá ok? Então fica mais essa dica, sempre pensando na qualidade. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.